Olá, bem-vindos a mais uma transmissão aqui nos canais da Agência Eixos. Eu sou Nayara Machado e estou aqui em Foz do Iguaçu cobrindo as agendas do G20 de transições energéticas. Comigo está a Natália Weber, que é cofundadora e diretora da Associação CCS Brasil. E a gente vai conversar um pouco sobre as discussões que estão acontecendo aqui em relação à captura de carbono, captura e armazenamento de carbono. Oi, Natália, obrigada pela sua participação. Imagina que agradeço o convite, Nayara. Bom, a gente estava conversando um pouquinho antes e você estava me falando que as discussões estão avançando bem, tem muitas coisas interessantes em relação a isso, mas também tem algumas dificuldades, né? Conta pra gente o que você percebeu desses diálogos nesses dias. Olha, acho que a primeira percepção é de um volume muito grande do tema de CCS, né, captura e armazenamento de carbono, nas pautas de maneira geral. Então a gente teve diversas sessões que que eram específicas para a CCS, mas nós tínhamos outras sessões trabalhando no net zero, trabalhando questões de infraestrutura, logística, financiamento, que passaram pelo tema também. Então, essa presença do tema de CCS, né, essa ampliação do tema de CCS na discussão sobre net zero, certamente, acho que é um ponto alto importante aqui dessas reuniões. Esse é um ambiente para buscar colaboração, né? Estamos aqui com empresas, sociedade civil, com diversos governos, para achar como a gente se ajuda, né, nesse desafio da transição para uma economia de baixo carbono. E nesse sentido, foi muito importante ouvir os avanços que os países estão fazendo. Nós temos vários exemplos importantes vindo da Noruega, vindo de diversos países dentro da União Europeia também, o Reino Unido, com seus avanços, Canadá, Estados Unidos, mas vemos também outras regiões que são menos tradicionais no tema, né, de CCS, também avançando significativamente, né? E países em desenvolvimento também ampliando a sua pauta de CCS. Acho que isso foi um ponto também muito importante, e essa discussão, né, de como a gente destrava, então, os grandes desafios, né? Nós temos desafios importantes do ponto de vista de modelos de negócios, né, de financiamento para essas tecnologias, né? Quando a gente fala de outras alternativas, né, outras soluções que combinadas nos entregam o net zero, quase todas elas têm algum ganho econômico envolvido. Ainda que a gente tenha custos altos, a gente espera, né, que tenham receitas atreladas a isso, e que os custos tendem a se reduzir, e aí você tem valor, né, dentro dessas propostas. Que é o caso do hidrogênio de baixo carbono, né, é o caso das renováveis. Agora, quando a gente fala de CCS, a gente está falando de uma solução que é dependente de mecanismos de precificação de carbono. Né? A gente não tem um produto, né, a partir do armazenamento geológico de CO2. Nós temos as tecnologias de utilização de CO2 que tendem a crescer. Tem muita pesquisa e desenvolvimento voltadas, né, um volume de recursos voltado para a P&D nessa área, mas que precisam ser combinadas com armazenamento geológico. Então, nós temos um volume de CO2 sendo produzido que precisa ser abatido de fato, né? Se a gente reutiliza esse CO2, o CO2 de alguma forma volta para a atmosfera. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades de não deixar o CO2 ir para a atmosfera e tirar o CO2 que já está na atmosfera, que é o que a gente consegue fazer aplicando CCS, seja na indústria, seja em bioenergia ou com a captura direta do ar, né? Então, o desafio tende a ser um pouco maior quando a gente está falando dos projetos de CCS. Mas, ao mesmo tempo, as discussões aqui em torno de colaboração, né, como a gente viabiliza mecanismos de precificação que sejam realmente efetivos para entregar um negócio viável, né, para essas tecnologias. Se a gente não tiver isso como negócio viável, dificilmente a gente vai cumprir nossa necessidade de reduzir bilhões de toneladas de CO2 a partir dessas tecnologias. Então, acho que boa parte das discussões estão concentradas em torno da questão do financiamento,
mas muita colaboração do ponto de vista institucional. Tem saído acordos nesse sentido de financiamento, de precificação de carbono, ou é algo que está sendo desenhado para, de repente, a declaração final? Esse é o momento do desenho, é exatamente isso. É o momento de buscar as complementariedades, né? Onde a gente consegue se ajudar. Até o momento a gente não tem anúncios, né, importantes a serem feitos aqui, nesse momento, mas os países, em cooperação com a iniciativa privada e a sociedade civil, estão trabalhando para que a gente possa ter anúncios importantes a serem feitos o mais rápido possível, né? Acho que um importante anúncio, destaque especial aqui para o Brasil, é que o Brasil está se juntando à iniciativa de CCS do Clean Energy Ministerial, né? Então, essa é uma novidade importante. O Brasil tem um potencial significativo para desenvolvimento de tecnologias de CCS, e agora, entrando, né, nesse ambiente colaborativo, tende a ter um desempenho ainda mais expressivo, não só para dentro, né, do país, mas também para os demais países. Nós temos muito também a contribuir com o mundo, né? Os nossos avanços aqui em CCS, junto à produção de bioenergia, especificamente no nosso caso aqui mais a produção de etanol, é uma experiência muito importante que a gente tem a contribuir com o mundo, né? São emissões negativas fundamentais que a gente pode também ajudar no desenvolvimento internacional. Mas em termos práticos, o que o Brasil fazer parte disso significa? No sentido de trazer desenhos de regulações, de se juntar para ir atrás de financiamento? O que isso pode trazer na prática? Tudo isso que você falou e cooperação tecnológica também. No ponto que a gente está hoje aqui no Brasil, nós estamos há poucos dias, né, de termos um marco regulatório para CCS, finalmente, né, que está para ser assinado na próxima terça-feira, pela sanção presidencial. E esse é um passo importantíssimo para que a gente possa avançar com projetos, mas a regulação não se encerra, né, nesse marco. Ali nós temos grandes conceitos importantes, né, sobre as atividades, sobre responsabilidades, mas que vai precisar de mais regulamentação a ser proporcionada pela ANP, né, principalmente pela ANP. Então ainda tem um caminho importante de regulamentação que precisa ser desenvolvido, e aí contar com a experiência internacional é muito importante. E eu diria também que um outro aspecto fundamental dessa colaboração é com o licenciamento ambiental, né? Nós temos diversas experiências no mundo, experiências melhores e piores, né? Experiências variadas às vezes dentro do mesmo país. A gente pode contar com essas lições aprendidas para acelerar o nosso desenvolvimento de um processo que garanta a segurança e a eficiência do desenvolvimento dos projetos de CCS aqui no Brasil. Eu acho que essa colaboração, do ponto de vista institucional, é muito relevante, especialmente para o momento que a gente está aqui, mas tem toda uma proposta também de cooperação tecnológica mesmo, né, de avanço tecnológico, seja na etapa de captura, que tem muito a ganhar em eficiência e redução de custos, seja na etapa de armazenamento, que cada vez mais a gente tem tecnologias novas de monitoramento, né, tem alternativas diferentes, designs diferentes para o armazenamento, que pode ajudar a reduzir custos, aumentar sempre a segurança e melhorar os processos do desenvolvimento de projetos aqui no país. Aproveitando que você falou do combustível do futuro, que traz o marco, né, para o CCS, vai ser sancionado, você trouxe aí que ele vai ser sancionado, mas tem questões regulatórias para serem resolvidas. Do ponto de vista tecnológico, a gente já tem a tecnologia, ou ainda existem questões a serem resolvidas também. E o que a partir disso, já dá para ter uma expectativa de quando o CCS vai ser real aqui no Brasil, quando que as empresas vão poder contar com isso? Claro, a gente tem com esse marco regulatório, né, de CCS que está dentro da lei de combustíveis do futuro, a gente tem lá esses grandes conceitos que definem principalmente, acho que é o ponto mais importante da lei, a atividade do armazenamento geológico,
né, que é dá um novo uso para o subsolo, né, inaugura uma nova atividade para o subsolo, por isso que era também muito importante ter esse tipo de endereçamento na lei, né, mas tem muitos passos a serem dados de fato, especialmente pela agência reguladora ou pelas agências reguladoras que eventualmente venham a ser envolvidas também. Do ponto de vista técnico, nós temos tecnologia para isso, inclusive parte da cadeia de valor da cadeia de suprimento, a gente tem desenvolvimento aqui no país, que pode ser aproveitado e ampliado. Outras partes precisam vir de fora, né, ou precisa trabalhar em cooperação para que a gente avance com o desenvolvimento aqui no país. Mas, do ponto de vista de maturidade tecnológica, nós não temos nenhum problema em nenhuma parte dessa cadeia, né? Desde a captura até o armazenamento, nós temos maturidade tecnológica comercial para implementação dessas tecnologias. Agora, nós precisamos entender como isso vai funcionar no nosso contexto geológico, né? Cada contexto é um contexto diferente. Então, a gente precisa entender quais são as nossas possibilidades na Bacia do Paraná, quais são as nossas possibilidades nas bacias de Campo e Santos, né, para fazer o armazenamento geológico nos reservatórios depletados lá. Então, precisa entender esses contextos geológicos, e aí sim, projetos piloto, projetos de demonstração são super importantes para entender como que a tecnologia existente, né, consegue harmonizar com as nossas capacidades geológicas aqui no Brasil. E o grande aprendizado vai ser como vai ser a governança disso, né? São muitas empresas envolvidas, né? Uma cadeia, é um ecossistema, né? A captura, o transporte, o armazenamento e a utilização, né? São muitas empresas envolvidas, são órgãos ambientais, né? Dos estados ou do IBAMA, se for offshore, agência reguladora, né? Nós temos uma coordenação aqui entre agentes muito importante. E acho que o ponto mais importante é como a gente envolve as pessoas, né, a sociedade no desenvolvimento desses projetos, né. A sociedade precisa ser beneficiada por esses projetos. Não podemos montar um projeto e não contar com as pessoas e não transbordar, né, os benefícios de um projeto para aquela população local. E como que isso pode ser feito? Olha, o mais importante é entender contextos individuais, né? Tem algumas abordagens que foram feitas fora do Brasil que não deram muito certo, trabalhar com perspectivas muito amplas, nacionais, tentando entender os valores daquela sociedade de um ponto de vista mais amplo, né? De uma jurisdição mais ampla, e aí quando vai fazer a implementação do projeto, aqueles valores sequer refletem o básico, né? Dos valores daquela população local. Então, esse é um erro que não pode ser cometido, seja por projeto de CCS, seja qualquer projeto de engenharia, né, de grandes construções, né, embora o projeto de CCS seja grande no começo, depois ele fica menor, mas ainda assim é uma intervenção, né, é uma intervenção naquele local que está sendo feito. Então, o mais importante é entender quais são os valores daquela sociedade, daquela população, quais são os riscos que eles percebem. Há normalmente um descasamento entre os riscos percebidos e os riscos reais, né? É super difícil a gente falar sobre CO2 dentro de poro de rocha, né? Que vai ficar e que você nem vê a olho nu, né? O poro dessa rocha. Então, quem está acostumado a trabalhar com subsuperfície entende perfeitamente a segurança do processo e o que está envolvido nessas etapas, né? Uhum. Agora, para quem não trabalha com isso no dia a dia, eu entendo o desafio que seja, né? Imaginar isso. Então, às vezes tem um descasamento entre risco percebido e risco real. E a gente precisa endereçar muito bem com a população o risco real com eles, e a percepção que eles têm disso, e o regulador precisa garantir que esses riscos reais, que às vezes não são os percebidos pela sociedade, também serão tratados com transparência e com todas as medidas de segurança necessárias. Então, acho que um começo muito importante para engajamento da população é entender exatamente qual é a percepção deles sobre esse tipo de projeto, quais são as necessidades que eles têm naquela região e como o projeto pode se integrar àquela comunidade.
Mas tem passos, isso precisa ser desde o começo, né? A gente não pode deixar isso só para a hora da audiência pública, né? Como às vezes acaba sendo feito em outros tipos de empreendimento. Isso é algo que tem que ser pensado e trabalhado, né, de forma honesta e aberta, desde o início de um projeto, desde quando você começa a concepção de um projeto e não só na hora da audiência que você apresenta lá um monte de informação e fica por isso mesmo, né? E aí, para encerrar, eu queria falar um pouco sobre as perspectivas para o mercado, assim. Hoje no Brasil, os projetos estão mais relacionados ali à produção de etanol de milho no centro, né? E a produção de petróleo, mas também existe uma perspectiva de poder ser usado como um serviço para outras indústrias intensivas, né? Que indústrias seriam essas? Como que isso poderia ser feito? Como que funciona, né, essa prestação de serviço? A gente tem uma tendência, né, a começar esses projetos pelos biocombustíveis, né, especialmente por etanol. A gente está começando por etanol de milho, mas já tem iniciativas para etanol de cana-de-açúcar também, porque é o processo mais barato, né, e é o processo que a gente pode ter receita associada mais perto do horizonte, né. Então, a tendência é que o Brasil comece, de fato, por esse setor, mas é o que você falou, a gente precisa descarbonizar outras atividades, né? Quando a gente vai para o setor industrial, tem desafios importantes do ponto de vista econômico, e aí tem um papel fundamental da pesquisa e desenvolvimento para ajudar a cair esses custos, inclusive com cooperação internacional, né, para isso. Mas o grande mercado para CCS aplicado à indústria é fundamentalmente na indústria que a gente chama de difícil de abater, cortar emissões, né? Vem do hard to abate, né? E que são fundamentalmente as siderúrgicas, as cimenteiras e a indústria química, né? Fundamentalmente você pode colocar a CCS em qualquer ponto, né, fixo que tenha emissão de CO2. Mas, em geral, outras soluções podem ser aplicadas em setores que não são classificados como os difíceis de abater, né? Então, espera-se que CCS cresça nessas indústrias que são energointensivas e que são grandes emissoras de CO2 e tem muita dificuldade de utilizar outra solução de abatimento, seja porque precisa mexer no seu processo produtivo, seja porque o átomo de carbono, né, é importante dentro do seu processo produtivo, seja porque não pode ter variação no suprimento de energia. Por isso que CCS é visto como uma alternativa muito importante para essas indústrias. Então, espera-se que a gente consiga avançar para essas indústrias, mas precisaremos de mecanismos de precificação de carbono para que isso aconteça, né? É um serviço de limpeza, né? É um filtro, a gente está filtrando a atividade desses setores. Então, de fato, a gente precisa desses mecanismos para que possa desenvolver em larga escala. Você vê esses mecanismos acontecendo num curto prazo, porque existe também uma pressa, né, de a gente destravar esses investimentos, esses projetos. Você vê que nessas discussões existe esse espaço ou essa urgência também, essa sensação de urgência de que é preciso ter esses mecanismos de precificação de carbono? Acho que a indústria toda está ciente da importância da implementação de mecanismos de precificação de carbono, até porque o mundo está desenvolvendo seus mecanismos e a gente pode perder competitividade se não caminhar nesse mesmo sentido. Então, já tem alguns anos, né, um interesse para que a gente tenha um mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Aguardamos ansiosamente para ter esse mercado regulado aprovado com um texto que seja que viabilize de fato, né, essa alocação de recursos para desenvolvimento de fontes de baixo carbono. A gente está numa discussão muito longa, né, no Congresso Nacional, não temos uma perspectiva de quando a gente deve ter essa aprovação, mas os mecanismos de precificação às vezes vêm pelo amor, às vezes vêm pela dor, né? Nós temos um já pela dor que vem
do Carbon Border Adjustment Mechanism, imposto, né, uma taxação de fronteira imposta pela União Europeia para importação de produtos, né, e aqueles produtos que têm intensidade de carbono mais alta que os produtos do bloco, tem uma taxa, né, precisam ter uma taxa para compensar esse valor, assim eles não têm o que eles chamam de vazamento de emissões, né. Então isso para as empresas, né, ou para as indústrias que tem um mercado importante na Europa, isso já é uma bandeira importante e já começa a olhar essas oportunidades, né? Como é que a gente então descarboniza para não correr o risco de ter essa taxação de fronteira. Mas isso é o que a gente tem hoje colocado, né? O CBAM ainda numa fase inicial, né? Ainda não está valendo a taxação em si, mas com a perspectiva de começar a valer, se não me engano, em 2026, e o nosso mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Agora, temos um mercado voluntário, que para alguns projetos pode fazer sentido, mas provavelmente não vai ser suficiente para lidar com esse volume, né, todo de créditos de carbono que serão necessários para viabilizar esses projetos aqui no país. Então, certamente teremos necessidade do nosso regulado e da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que vai orientar, né, como serão essas transações de crédito de carbono no mundo, né, dos certificados, né, de redução de emissões no mundo. Então, é outra expectativa muito importante. Certo. Natália, muito obrigada. E obrigada a vocês que nos assistiram. Fiquem ligados, a qualquer momento voltamos com mais vídeos aqui do G20.